Ok, pessoal, então como eu tinha prometido para vocês, vamos comentar um pouco sobre homotetia, tá certo? Homotetia é a transformação geométrica de uma figura, né, a partir de um ponto fixo, em que eu aumento o tamanho, ou aumento ou diminuo o tamanho desse objeto, tá certo? Contudo, guardando as correspondências entre seus ângulos, tá certo? Os lados correspondentes, os lados homólogos, eles são paralelos e continuam semelhantes, atendem a uma razão de semelhança, tá certo? Então, vamos aqui conhecer inicialmente algumas nomenclaturas para que a gente possa falar sobre homotetia. Então, eu preparei esse arquivozinho aqui para vocês, tá certo? Então, aqui, ó, representado pelo ponto A, tá certo? Eu tenho o centro, né? Eu vou até trocar esse A por O, né? Que geralmente é representado pela letra O, que é o centro de homotetia, ok? Então, vamos trocar aquele ar pela letra O para ficar mais legal. Então, eu tenho aqui, ó, esse ponto O, que é o centro de homotetia, tá? Conhecido como centro de homotetia. E aí eu tenho uma razão de semelhança, né? Eu vou obter aqui figuras que a partir de uma figura inicial eu posso aumentar ou posso diminuir. Como o próprio nome já diz, eu vou transformar aquela figura, sem contudo mudar a característica daquela figura, tá certo? Alterando a distância a partir de um ponto fixo, que nesse caso aqui é o centro da homotetia, eu vou conseguir figuras homotéticas, né? O que são figuras homotéticas? Na verdade, são figuras semelhantes, né? Figuras que atendem a uma razão de proporcionalidade. Apenas ela foi ampliada ou foi reduzida dentro de uma razão de proporcionalidade em todos os seus lados, em todas as suas dimensões, ok? Então eu preparei aqui para vocês esse triângulo, né? Esse triângulo B, B', C', D', que ele está inicialmente, observe aqui, ó, a distância D do centro de homotetia, ok? E aí eu vou dentro dessa razão aqui, desse parâmetro, né? Eu vou alterar essa razão de homotetia. Então aqui eu já tenho duas figuras, mas elas estão sobrepostas. Por que elas estão sobrepostas? Porque a razão de semelhança entre elas é 1. E lembra quando a gente comentou lá atrás que uma das diferenças entre figuras congruentes e figuras semelhantes é que uma figura, dois objetos, se eles são congruentes, a razão de semelhança entre eles é 1, uma vez que a divisão, o quociente entre os seus lados, que tem as mesmas medidas, vai dar 1. Ok? Então eu vou alterar essa razão de semelhança, dobrar isso daqui. Então eu vou querer uma outra figura, vou transformar esse triângulo aí num triângulo que tenha o dobro das medidas do primeiro. Ou seja, eu vou aumentar, eu vou dobrar essas medidas, ok? Então percebam, para que eu faça isso, basta que eu venha aqui em qualquer uma das retas, né? Preferencialmente aqui nessa reta que contém o ponto B', e dobro essa distância entre B' e o centro de homotetia. Ao dobrar essa distância, né, eu vou conseguir aqui, ó, a distância que é D, ó, observe aqui onde está a mãozinha, vezes a razão de semelhança, que eu estou dizendo que vai ser 2. Então, essa distância aqui, ó, ela vai ser o dobro dessa distância inicial. Ok? Ao fazer isso, basta que eu faça isso em todas as retas, né? Dobre essas distâncias aqui em todas as retas, e aí eu vou conseguir uma figura homotética em relação à primeira, tá certo? Então, uma outra coisa que eu esqueci de falar, quando eu desenhei o triângulo, né? Eu fiz passar retas que passassem pelo centro de homotetia e interceptasse todos os vértices desse triângulo. Então, a minha figura homotética, a minha figura aumentada, ampliada, ela também vai ter que passar por todas essas figuras. Então, vamos parar de falar e vamos observar na prática, que é muito mais fácil, né? Então, eu vou aumentar essa razão aqui para 2, ó. Aumentei para 2. Então, a distância aqui, ó, entre B', C', ela agora é o dobro da distância entre B e C. E essa distância aqui, ó, do centro de homotetia até o vértice B, né, se eu comparar o centro de homotetia ao vértice de B', eu vou perceber agora que ela é o dobro, né? Ela é o dobro dessa distância original.
Ok, pessoal. Então aqui eu posso brincar com isso daqui agora. Eu espero que vocês já tenham entendido mais ou menos como que eu faço, né? Então, voltando e resumindo bem rapidinho novamente. Então percebam, pelo centro de homotetia, como era um triângulo, então eu passei 3 retas. Se fosse um quadrilátero, 4 retas e assim por diante, tá certo? Então eu passei 3 retas, uma reta no vértice C, uma reta no vértice B e uma reta no vértice D. Essa figura em vermelho, ela é a minha figura original, tá certo? E a partir daí, atendendo a uma razão de semelhança, eu vou construir a figura homotética, né? A figura ampliada nesse caso. Então, como eu disse que a razão de semelhança agora é 2, os meus lados vão ser todos aumentados em 2. E aí, como é que eu faço isso? Eu venho aqui ó, na distância entre o centro da homotetia e o ponto B e duplico. Por quê? Porque o meu R agora é 2, eu duplico D, né? Então aqui vai ficar 2 vezes R, ok? E aí eu venho aqui ó, no ponto B e meço essa distância e vejo quanto que é 2 vezes D e marco o meu ponto B. A mesma coisa eu posso fazer com C. Ó. Eu venho daqui do C de homotetia até C, vejo quanto que é essa distância e marco o dobro dela até aqui, porque é isso que eu estou fazendo com todos eles, tá certo, pessoal? E aí agora eu tenho a minha figura aqui ampliada. Mas eu só posso ampliar, professor? Não, eu posso reduzir também, ó. Eu posso reduzir, basta que eu diminua de 1, ó. Diminuir para 0,5, eu consegui uma figura reduzida na metade em relação à primeira, ok? Professor, essa razão, ela pode ser negativa? Pode. Ao dizer que eu estou falando que a razão passou a ser negativa, então vamos para menos 2. Eu consegui uma figura semelhante à primeira, tá? A primeira que nós tínhamos apresentado no início. Contudo, agora perceba, ela mudou de quadrante. Se ela mudou de quadrante, ela agora está invertida, né? Perceba, ela agora está espelhada. Ok, pessoal? Tranquilo? Então era isso que eu queria trazer para vocês, que vocês podem fazer isso. Eu fiz aqui no GeoGebra, mas vocês podem fazer isso tranquilamente no caderno de vocês, ok? Basta que vocês escolham uma figura. Esse centro de homotetia, ele poderia estar em qualquer lugar. Eu coloquei ele... Esse centro de homotetia, ele poderia estar em qualquer lugar. Eu coloquei ele aí apenas porque eu estou trabalhando com plano cartesiano, para você ver que quando eu mudo, né, o valor da razão de semelhança, ele espelha a imagem. Você poderia colocar ele em qualquer lugar e desenha a tua figura. E aí pelos pontos, pelos vértices, se for um polígono, né? Pelos esses vértices, você tem que passar segmentos de retas ou retas que interceptem os vértices e que interceptem o centro de homotetia. E a partir daí você vai trabalhar com a distância ali, né, com a razão de semelhança, e vai traçar em cada um desses pontos as novas retas e desenhar a nova figura. Tá certo, pessoal? Eu vou hospedar isso daqui e vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo, para que vocês possam brincar com esse aplicativozinho. Ok, pessoal? Eu acho que é só isso. É um conceito bem simples, tá certo? É um conceito de ampliação ou imagem que a gente pode fazer tranquilamente em casa, ok? Mas que serve aí para você ter uma noção de ampliação e de redução de imagem. Belezinha? Forte abraço e até a próxima.